você aqui no Terra de Minas. Nós vamos fazer juntos uma viagem sensacional até São Tomé das Letras, no sul de Minas. A cidade mineira é marcada pelo esoterismo. Tem morador que jurou para mim que já viu por lá a aeronave extraterrestre sobrevoando a região. Pensa numa cidadezinha cheia de mistérios, onde qualquer morador, turista, tem uma história de outro planeta para contar. Os pontos luminosos apareceram, eram 3, sendo que depois um sumiu e ficaram 2. Muitas vezes? Muitas vezes, já vi várias vezes. Uma luz que você acha que é avião, do nada dá um giro assim. Não sei o que é, mas daqui não é. Eu acredito que existe vida fora da Terra, né? Então, para mim, é uma nave. Um objeto que apareceu nitidamente, chamado disco voador nítido, podia se ver o tripulante, e ao final ele abriu o portal dimensional e passou por uma outra dimensão. Bem-vindos a São Tomé das Letras e seu céu intrigante, terra de muita cachoeira, lindas casinhas de pedra e mesas fartas. Pois é, pessoal, estamos no caminho. Apesar que eu já dei uma palestra aqui em São Tomé, mas não foi num evento específico de ufologia. Foi no Encontro Místico de São Tomé das Letras. Entendi. A gente faz uma para tirar qualquer tipo de possibilidade de ser balão, satélite, drone, embora naquela época não tinha ainda, mas a gente tira toda a possibilidade de ser algo conhecido. Você teve certeza que era uma coisa diferente? Exato, porque a única coisa que o pode fazer Saudações, amigos, estamos aqui novamente, Contato OVNI Ufologia, eu, Cristiano Gonçalves, estou aqui mais uma vez com muito prazer diante de vocês aqui apresentando mais um programa, e esse programa especial, assim, o último programa de São Tomé das Letras, a gente tinha dito, né, que ia fechar com chave de ouro o programa, os episódios, né, sobre São Tomé das Letras, mas aí o que aconteceu? A TV Globo de Minas liberou o programa, eles colocaram no ar o programa que eles fizeram sobre São Tomé das Letras, né, o programa Terra de Minas, do qual a repórter Larissa Carvalho me entrevistou o Júlio também, que eu já tinha entrevistado anteriormente, né, num dos nossos programas.
mas que a gente participou, né, do programa. Então eu vou passar aqui para vocês terem aí a possibilidade de ver. Pelo menos eu fiz uma edição onde está algumas partes mais interessantes para não ficar o programa inteiro. Mas se você quiser assistir o programa inteiro, é só acessar lá no Globoplay, né? Aí vai lá na TV de Minas, o Globo Minas, e tá lá o programa Terra de Minas, que aí você pode assistir na íntegra todo o programa. Agora, fechando aí com chave de ouro, queria agradecer a toda a equipe que esteve lá conosco em Santo Tomé das Letras. Foi uma tarde maravilhosa em que a gente conseguiu aí, né, colocar um pouco da ufologia em evidência para a grande massa, né? E eu acho isso super importante, super positivo, porque não é toda TV aberta que dá essa possibilidade pra gente, né? E gostei de como o programa foi conduzido, com seriedade, a repórter com perguntas bastante pertinentes. Então, parabéns aí pelo programa e muito obrigado por abrir esse espaço aí pra gente, né? Bom, agora vamos aqui mais uma vez falar dos nossos parceiros, né? OVNI Hoje, na figura de Luiz Neme. Só rapidamente colocar aí a logo deles e falar porque a gente hoje tem pouco tempo até pra gente conseguir mostrar aí o programa. Então, Luiz Neme com o OVNI Hoje. Temos também o nosso querido Marcelo Vitello, do Universo Paralelo. Falou, Marcelo. Temos também o nosso grande amigo Daniel Robles. Ele tem o grupo no Facebook Youth Observer. E também o Aliens Youth Gift Collection, né? Com artigos ufológicos maravilhosos, desde pingente até bonequinhos de ET, camisetas, enfim. Um grande abraço, meu amigo. E fechando nossos parceiros, Thiago Maximiano. Ele é do Gazeta da Galáxia e também tem aí um site maravilhoso com bastante coisa interessante da nossa querida ufologia. Bom, gente, agora com muito prazer e muita honra e muito agradecimento, tá? Que eu comunico a vocês que chegamos aí a mil inscritos no nosso canal aqui no YouTube. Tá? Isso para um canal que não tem patrocínio, inclusive vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão aí de patrocínio. Mas não temos patrocínio, não fazemos divulgação paga, não temos nenhum tipo de recurso para alcançar assim grande visibilidade. Então, chegar a 1000 inscritos para um canal de ufologia nessas características que eu falei não é fácil. Eu agradeço muito aí a cada um de vocês que se inscreveu, tá? Porque se vocês não tivessem acompanhando, não tivessem se inscrito, eu não teria conseguido chegar aonde chegamos, né? Claro que eu procuro apresentar aí um programa de qualidade. Nós temos recursos técnicos de um padrão baixo, né? A verdade é essa. Nós não dispomos de um material de altíssimo padrão. Então, o que a gente busca aí colocar na máxima da qualidade é a ufologia. É o material, a matéria-prima, né? É o que a gente traz para vocês de informação, é o que a gente traz de conhecimento, de entrevista, de lugares, tudo na medida do possível. E maravilhoso aí poder contar aí com o feedback positivo de vocês e chegar a essa marca. Valeu, muito obrigado mesmo, gente. Bom, e para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu tô lançando hoje uma campanha que se chama Patrocinadores do Contato OVNI. Patrocinadores, até eu, com tanta coisa para falar a gente acaba esquecendo. Patrocinadores do Contato OVNI Ufologia, tá? O que é isso? Bom, como vocês sabem, eu
boto a mochila nas costas, algumas vezes vou de mochileiro, algumas vezes vou de carro. Mas eu parto para os lugares, né, para fazer investigação de campo. E para fazer isso requer muitos gastos, né? Quando eu vou mesmo de mochileiro, a gente tem que pagar a passagem, hospedagem, comida, enfim, tudo aquilo que vocês sabem com certeza. E inclusive os próximos episódios serão sobre carrancas, apesar de que eu acho que eu ainda vou colocar um episódio na frente, que é os bastidores do nosso congresso lá em Caxambu. Eu acho que vai ser esse antes ainda, eu vou dar uma consultada aqui e depois aí eu já passo para vocês. Mas, voltando ao que eu estava falando, a gente, para fazer essas incursões, requer muito gasto. E nós não temos absolutamente patrocínio nenhum, de nenhuma empresa, né? Então, o que eu estou colocando aqui para vocês hoje? Se você que está aí nos assistindo quiser ser um dos patrocinadores do Contato OVNI Ufologia, é fácil. Você pode fazer uma doação de... pode ser valores pequenos, até o quanto você puder. Eu só pediria que fosse na casa dos 5, 10, 15, 20, 5 mil, 25 mil, tô brincando. Mas é que é para ajudar mesmo, entendeu? Porque eu vou para Brasília, de Brasília para Alto Paraíso, agora em julho. E isso requer realmente muita gasolina, vai ser um gasto muito grande. Então, eu estou aqui lançando essa campanha, mas é claro que eu vou retribuir de alguma forma. A primeira forma que eu bolei para retribuir esse carinho que vocês estão tendo conosco vai ser o seguinte: para todo mundo que fizer a contribuição acima de R$10, vai participar num mês, no primeiro mês, tá? No correr do mês de julho, vai participar do sorteio de uma apostila dessa aqui. É a apostila Ufologia Esclarecida, tá? É de minha produção. E essa apostila, ela é muito interessante porque é um passeio dentro da história da ufologia moderna, tá? Eu vou ler aqui para vocês porque não deve ficar muito legal no vídeo. Ó, a introdução, eu falo um pouco da ufologia em si, de como ela foi feita e tudo mais. Mas os itens são muito interessantes. Ó. O início da ufologia moderna no mundo. Os Foo Fighters, que eram aqueles objetos, aqueles OVNIs que perseguiam os caças durante a Segunda Guerra Mundial, né? O caso Kenneth Arnold e o caso Roswell. Esses dois casos aconteceram nos Estados Unidos em 1947 e foi o que originou a organização de estudo chamada ufologia. E a gente considera como o início da ufologia moderna, tá? Então tá aqui explicando como foram esses casos. O caso Roswell, muita gente que já lê sobre ufologia conhece que é um caso mundialmente conhecido, né? Daquele OVNI que caiu lá na cidade de Roswell. OVNIs e extraterrestres no passado. Aí eu falo da Suméria, dos Vimanas, que são a descrição dos objetos voadores que sobrevoavam os céus da antiga Índia. Isso é relatado abertamente nos livros em sânscrito, né, principalmente no Mahabharata. E os deuses astronautas do passado. Inclusive, esses itens eles estão dentro da minha palestra atual, que eu estou trabalhando no momento. Agroglifos também são aqueles círculos nas plantações. Então a gente fala um pouquinho mais detalhadamente sobre o que é, como eles são formados. Contatos imediatos, aqueles contatos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau, tá? Também está especificando aqui cada um deles. Abdução. O que é abdução e suas consequências, que é um tema dentro da ufologia que desperta interesse de muita gente. Nas palestras, por exemplo, é o tema que gera mais perguntas do público, né? Todo mundo quer saber mais a fundo sobre abdução, até porque muita gente tem, né, a experiência na pele, ou então conhece alguém perto que teve. Então a gente está aí, fala muito sobre abdução. Principais casuísticas ufológicas no Brasil. Essa é bem interessante, ó. O caso de Antônio Vilas Boas, o caso da Ilha de Colares, que originou a Operação Prato, 1986, a noite oficial dos OVNIs no Brasil,
que foi aquela noite em que 21 OVNIs sobrevoaram aí as regiões sudeste e centro-oeste, e que nossos caças perseguiram eles também, tá? Isso tudo documentado oficialmente. Em 1996, o caso Varginha, também super conhecido aí de todo mundo. A gente fala um pouquinho deles aqui. E depois tem considerações finais. Então, quer dizer, é uma apostila que é maravilhosa, tanto para quem está querendo conhecer mais sobre ufologia, para chegar numa palestra e não se sentir caindo de paraquedas, quanto também para aquela pessoa que já conhece um pouco de ufologia, mas quer recapitular esses itens aqui. Então, é uma apostila bem bacana. Todo mundo que contribuir na nossa campanha acima de R$10, né, 10 ou 15 ou 20, 25, por aí vai participar depois desse mês de julho, né, eu voltando da Chapada dos Veadeiros, aí eu vou gravar um programa e aí já faço o sorteio, o primeiro sorteio de uma apostila. E nos outros meses eu vou sorteando mais outras apostilas dessa, tá? Então, conto com a ajuda e a colaboração de todos vocês, tá, gente? A gente vai reforçando ainda esse mês, antes de eu pegar a estrada, eu vou lançar mais um programa, tá? Acredito que seja os bastidores lá de Caxambu. E aí eu reforço novamente essa campanha, tá bom? Então, gente, agora com vocês aí o programa Terra de Minas editado, né? Pra gente já partir lá para perto de onde a gente já começa aí a nossa participação dentro da ufologia. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Aí, encerrando o programa, encerra também o nosso programa aqui hoje, tá? Prazerzão vê-los novamente e até a próxima. Olá, hoje eu vou estar com você aqui no Terra de Minas. Nós vamos fazer juntos uma viagem sensacional até São Tomé das Letras, no sul de Minas. A cidade mineira é marcada pelo esoterismo. Tem morador que jurou para mim que já viu por lá a aeronave extraterrestre sobrevoando a região. Para contar. Os pontos luminosos apareceram, eram 3, sendo que depois um sumiu e ficaram 2. São Tomé era um dos 12 apóstolos que viviam um tormento. Apesar da fé, ele tinha dúvidas. Queria uma prova da existência de Jesus. Depois da ressurreição, né, os apóstolos se reuniram no cenáculo e lá Jesus apareceu uma primeira vez. E nessa primeira aparição, São Tomé não estava, né, que era um dos 12 apóstolos. Aí depois, quando ele voltou para a comunidade novamente, eles disseram, vimos o Senhor. Mas ele não acreditou, ele disse, né, eu só acredito se eu pôr a mão nas chagas de Jesus. Porque tinha-se uma ideia, uma hipótese de que Jesus era um fantasma. Os romanos começaram a colocar isso para tentar deter o cristianismo. Aí Jesus aparece num segundo momento onde Tomé estava presente na comunidade. E Jesus direciona para Tomé e diz, né, Tomé, põe a mão aqui e veja as chagas, né? Então ele foi e põe a mão, como está descrito na pintura, e São Tomé faz uma profissão de fé muito bonita, meu Senhor e meu Deus. Né? Aí depois dali ele vai para a Índia, aonde ele vai sofrer o martírio, né? Está na mão dele, lá na imagem central, uma lança, né? Que ele foi perpassado por uma lança e traz ao lado do coração o Evangelho. O sobrenome das letras vem das pinturas rupestres espalhadas em cavernas e grutas da região. A grutinha onde teria aparecido a imagem de São Tomé, bem ao lado da matriz, tem pinturas. Caminhando perto da grutinha e da matriz, que ficam na praça central, a gente encontra as famosas casas de pedra, um marco da cidade. No entorno de São Tomé, tem várias pedreiras de extração de pedras São Tomé e a comunidade aproveita a matéria-prima fazendo essas construções intrigantes, com pedras perfeitamente encaixadas, sem cimento, nada entre elas. Não pode ficar tanto buraco, tem que ser sempre, você coloca uma que você amarra em cima, sempre tem a amarração, né? E o canto aqui é que é mais difícil, que é um quadrado, né? Que você tem que talhar o quadrado. E dentro, todos os entulhos que sobram, as lascas, você coloca dentro e vai encaixando aí. Você fica super resistente. E não pode ser tão alto, não tão comprido, né? Se você encosta a pedra certa, coloca uma outra em cima aqui, ó, trançou todo embaixo, ó, é todo trançado. Entendeu? Encostar bem certinho, ó.
E tem essas pedrinhas, o calço, não, olha lá, isso que não sai, você bota com martelo para fixar, tudo fixado. Não pode ficar tanto buraco, né? Porque aí entra bicho, patos, então quanto menos buraco, melhor. Seu Mésio levantou a casa dele em 4 meses e todo dia faz muitas miniaturas para os turistas levarem de lembrança. Essa aqui é uma das casas mais antigas da cidade. Tem mais ou menos 150 anos. Foi toda construída com a famosa pedra São Tomé. Mas para uma família em especial, ela representa mais que um casarão típico, bem conservado. Guarda uma memória afetiva imensa. A casa foi levantada pelo tataravô do seu Tomé. Meu pai, né? Nasceu nessa casa, os meus tios, e a gente foi criado nessa casa junto com os meus primos, famílias, receitas de família, muitas festas de família aqui nessa casa, então só traz boas lembranças. Todas as tardes, a minha avó, depois dos afazeres, ela sentava aqui, aí então vinham os filhos, as filhas, sobrinhos, e os netos, a gente ficava brincando, e ela então conversando com os filhos, dando conselho, ela benzedeira também. Então reunia toda a família, então a família reunia aqui nessa esquina toda tarde, até escurecer, tudo dormir. E como o seu Tomé cresceu ouvindo boas histórias que a avó contava aqui no casarão, ele se tornou um ótimo contador de causos. Logo fui pedindo para ele revelar uma dessas histórias assim, misteriosas, muito típicas aqui de São Tomé das Letras. Uma delas é de Chico Taquara. Sim. Quem era esse? Chico Taquara era uma figura que apareceu em São Tomé. Não se sabe de onde ele veio, mas morou muitos anos aqui em São Tomé, em volta aí na região, nas grutas. Ele morava só em grutas que ele morava. É mesmo, em gruta. E tinha uma história que ele sumia, depois reaparecia. Ele sumia, desaparecia, ele ficava um tempo em um lugar, no outro, e levando sempre com ele as suas criações, né? Porque ele tinha cavalo, gado. E de repente um dia sumiu. De repente, como ele apareceu, ele desapareceu também, levando com ele as suas criações. Ficou aí os locais, né? Que tem aqui no alto da serra, Toca do Chico Taquara, onde ele morava. Tem na beira do rio, Toca do Chico Taquara. E tem várias grutas, tocas aí, com o nome dele, que era onde ele ficava de tempo em tempo, ele mudava de lugar. Extraterrestre, disco voador? Que aparecia, teve pessoas que teve contatos com pessoas e com algo que se não se explicou. Os OVNIs, né? Os extraterrestres visitando São Tomé. Muita gente falava que vinham para visitar as grutas, como a Gruta do Feijão Cru, né? Então que os OVNIs vinham, entravam na Gruta do Feijão Cru e passeavam por São Tomé das Letras. As primeiras ocupações aqui de São Tomé foram pelos extraterrestres. Então é bom olhar para o céu e subir a serra. Toda cidadezinha mineira, a gente sabe, tem o seu cartão postal. O de São Tomé das Letras é esse aqui, a Casa da Pirâmide. Lugar perfeito para curtir um fim de tarde bonito como o de hoje e também para quem tem sorte, quem sabe, encontrar lá nas alturas um objeto voador não identificado. Os entendidos dizem que esse ponto aqui é perfeito para ter uma experiência mística como essa. A própria casa já é intrigante, no meio do nada, afastada da cidade, num formato de pirâmide. Ela tem uma energia especial, a energia da pedra de São Tomé, que é gerada naturalmente, e a pirâmide tem um sentido de energia centrífuga, ela puxa a energia. Por isso que as pessoas, quando vêm a São Tomé, necessidade inconsciente até de irem à pirâmide, gritarem, chamarem a atenção, porque é uma limpeza mental e emocional que está ocorrendo sem que elas percebam. A início seria uma casa residencial, familiar. Depois de desistir do projeto, foi passado para um empresário da cidade, que é ufólogo, parapsicólogo. Ele tinha a intenção de fazer um observatório astronômico. Só que depois ele também desistiu do projeto, por inúmeras situações que ocorreram. Aí ficou abandonada a obra, ficou a Casa da Pirâmide por ser telhado de forma piramidal. E foi aqui que Cristiano conta que viu pela primeira vez um OVNI. Um não, 3. Um deles fez os movimentos erráticos e movimentos esses que caracterizam mesmo um objeto voador não identificado. Porque para a gente chegar a essa concretização, a gente faz uma análise
para tirar qualquer tipo de possibilidade de ser balão, satélite, drone, embora naquela época não tinha ainda, mas a gente tira toda a possibilidade de ser algo conhecido, que a pessoa possa, porventura, estar confundindo. E aí movimento errático é o quê? Seria um zigue-zague, uma curva de 90, 180 ou 360 graus, mas principalmente nas de linha reta, sem sofrer a força centrífuga ou aquele movimento freático, eles fazem isso, numa velocidade contínua. Você teve certeza que era alguma coisa diferente? Exato. Júlio também não tem dúvida de ter visto daqui do alto uma espaçonave de outra civilização. O objeto é forma clássica, redondo, 6 metros de diâmetro, com uma pessoa dentro. A pessoa, ele lembrava o asiático pelo tamanho, mas só que as feições bem mais leves. E uma tranquilidade, porque eu estava no alto da Pedra da Bruxa e vendo ele mais abaixo. Só que era uma inter-relação de comunicação mental, a tranquilidade que passou. Daí passou algumas informações também, que sai bem do comum, né? Eu pergunto para o estudioso por que São Tomé? O que tem nesse lugar que atrairia tantos ETs e suas máquinas? Muita gente fala que a grande concentração mineral desses lugares atraem de uma determinada forma os objetos, ou os extraterrestres, enfim. Porque aqui a gente tem uma concentração muito grande de quartzito e eles acabam produzindo uma energia que talvez sirva para eles por algum motivo. Haja vista nas Chapadas também são centros de muita incidência de OVNIs. Então, quer dizer, lugares bonitos, paradisíacos. A gente não sabe se os ETs gostam dos lugares por ele ser bonito ou por conta do lugar ter uma concentração geológica que favoreça eles de alguma forma. Os turistas ficam na expectativa. Se aparecesse, eu estaria aqui para ver. Achar bom. Ia ser divertido, né? Uma experiência única. Quem não tem a sorte de ver um OVNI nesses céus, segue com os olhos no horizonte e ganha outro presente. O pôr do sol da Casa da Pirâmide é raro também, em beleza, cores, digno de aplausos.